Paz do Senhor, turma da ETAD, Igreja Ceifa em Destin, na Flórida, nos Estados Unidos. Espero que vocês estejam bem. Hoje nós estamos chegando na nossa última lição, lições 9 e 10, desse livro fantástico, Profetas Maiores, o ETAD. Bom, espero que você tenha gostado das lições, espero que você tenha sido abençoado com essas lições, falou muito comigo. E hoje nós vamos encerrar Ezequiel, né? Vamos encerrar com Ezequiel, que também é cheio de profecias, cheio de conteúdos importantes e relevantes da palavra de Deus. Deixa eu colocar aqui os slides, vamos ver se estou ficando bom nisso. Olha lá. Aê! No começo. Pronto. Esse é o número 9, profeta Ezequiel. Espero que você esteja aí comigo. Eu te convido aqui a abrir na página 141, ok? 141, Ezequiel, o profeta das visões. Ezequiel é conhecido como profeta das visões. Quase um terço de suas mensagens foi recebido por meio de visões. Imagina, né? Embora muitos estudantes da Bíblia já tenham lido sobre algumas dessas visões, como a da roda dentro de outra roda, ou do vale de ossos secos, a maioria não entende o significado da mensagem contida nessas visões. Como veremos nessa próxima lição, apesar de parecerem muitas vezes estranhas e misteriosas, as revelações de Ezequiel apresentam muita coerência quando estudadas no contexto dos eventos históricos ocorridos durante a vida do profeta. O fundo histórico deste livro é o mesmo de Jeremias. O aluno deve recapitular os detalhes mostrados no gráfico a seguir, o qual esboça os 3 estágios do exílio da Babilônia. Lembra? Vamos lá? Primeiro exílio, membros da família real, como Daniel. Então, 606, Babilônia vem e leva só a nata, tá bom? A influência de Daniel, né? Enfim, a gente já viu isso, né? Segundo exílio, né? Nós falamos isso lá em Jeremias 597, segundo exílio, 10 mil cidadãos de destaque, inclusive Ezequiel, acampamento, terras para o cultivo em certo grau de liberdade civil e religiosa. Ou seja, estava ali, tem ali, vamos liberar, mas foram cativos também. Daniel profetiza, 586, palácio, todos os cidadãos, acampamento da Babilônia, Jerusalém. Jeremias profetizava, esse era o contexto, dessas profecias, primeiro, segundo, terceiro exílio. Ok? Vamos adiante aqui. Essa é a visão, né? Deixa eu voltar para cá agora para o cantinho. Então, algumas coisas sobre Ezequiel, profeta e sacerdote, provavelmente uma família de renome, feliz no casamento, ministrou por aproximadamente 22 anos. Não confundir 25 anos capturado e levado a cativo e 22 anos tempo de ministério, tá bom? Então, uma coisa separada da outra. No gráfico, mesma coisa, primeiro exílio 606, membros, da família real como Daniel, rei envolvido Joaquim. Segundo exílio 597, olha lá, 10 mil cidadãos de destaque, inclusive Ezequiel. Exílio final 586. Todos os cidadãos, exceto os indigentes, Jerusalém é destruída, tá bom? É que tem alguns slides ali em cima, algumas figuras. Zedequias é levado cativo. Nós falamos muito desse Zedequias aqui, Zezão, Alguma coisa sobre Ezequiel, Tinha apenas 25 anos de idade, Quando ele foi capturado e levado para a Babilônia no ano 597. Então, 25 anos ele tinha quando foi capturado. E 22 anos de ministério, tá bom? Essa é a diferença. Naquela ocasião, 10 mil judeus, consistindo na maioria de artifícios, líderes militares, que ocupavam postos de prestígio, Vamos passar aqui.
Aqui a visão dele, mas mais para frente, na página 146, o homem Ezequiel foi ao mesmo tempo sacerdote e profeta. Assim, sua mensagem é repleta de referências ao templo. Ele condena o sacrilégio na casa do Senhor, prediz a destruição do templo e vaticina sobre a sua reconstrução. Sabemos muito pouco a respeito da vida particular deste profeta, mas era provavelmente membro da família, uma família de renome, pelo fato de ser levado cativo no segundo grupo. Sabemos que os anciões procuravam regularmente seus conselhos. Na página 144, as datas das profecias de Ezequiel indicam que ele ministrou por um período de quase 22 anos. As tradições afirmam que o seu ministério findou de repente ao ser morto por um judeu irado, acusado pelo profeta de praticar idolatria. A mensagem de Ezequiel, as profecias de Ezequiel são cuidadosamente datadas e organizadas. A primeira seção do livro registra a visão dele, que ele teve da glória de Deus no seu trono. Essa visão que o profeta teve logo após iniciar seu ministério revela a verdade fundamental de que Deus está soberanamente no controle. Capítulos 4 a 24 do livro de Ezequiel, vemos a glória de Deus saindo do templo. Esta seção é assinada por sinais e parábolas que descrevem o aniquilamento de Jerusalém. Na seção final de Ezequiel, o tom do profeta, que antes era de advertência e calamidade, agora muda para conforto e esperança. Quando a cidade de Jerusalém e o templo foram destruídos, a maioria do povo foi levada cativa. Havia se perdido a esperança, estava pronto para reconhecer os pecados. Precisava ouvir uma mensagem de perdão e restauração. Nessa sessão, Ezequiel prediz a consequente restauração do templo e a volta da glória de Deus. Muito interessante, o esboço de Ezequiel está na página 145, e daí nós vamos agora sim para a página 146. Uma visão de Deus, Ezequiel, capítulo 1. Ezequiel foi um dos poucos homens que tem uma visão do céu e continuar vivo para contar a tremenda experiência. Ele ficou tão pasmo e admirado com a visão que permaneceu atônito por 7 dias. Imagina você com uma visão dessa? Nesse texto, estudaremos detalhes da visão celestial de Ezequiel. Nós estamos na página 146. Aí está no slide, mais ou menos descrevendo o que ele viu, né? 5 anos após ter sido levado cativo para a Babilônia, Ezequiel, aos 30 anos, teve a visão de uma nuvem tempestuosa vindo do norte, que tinha no centro algo como metal brilhante e um resplendor ao seu redor. Quando a nuvem se aproximou, ele viu 4 seres viventes voando do lado para o outro, dentro daquela luz resplandecente. Aí, né, os 4 cenários de Ezequiel, essas criaturas tinham 4 rostos, de homem, de boi, de leão e de águia. Além disso, aspectos de seres viventes, né? Então ele começa, né, tendo essa visão, aí mais ou menos, né, os anjos com essas 4 seres viventes com, né, a luz resplandecente. Olha lá, nuvem vinda do norte, né? E aqui, deixa eu baixar aqui. Aqui a explicação, né? A explicação da visão. Inicialmente, a visão é confusa e misteriosa. Para entendermos essa visão, é necessário compreender o significado da palavra, né? Semelhança ou parecido que são usados 15 vezes nesse capítulo. A visão, na verdade, é uma representação do mundo espiritual, invisível, de maneira que o seu significado não se restringe a objetivos visíveis, mas se estende ao significado espiritual que eles representam. Por exemplo, a nuvem tempestuosa representa a vinda do julgamento divino sobre Jerusalém, assim como a nuvem nessa visão do profeta veio do norte, né? O exército da Babilônia igualmente procedeu do norte. Deus estava pessoalmente tronizado no centro, acima da nuvem do juízo. Ele aqui é retratado num trono de rodas cercado de servos. Então, nesse primeiro momento, é falado sobre
essa, essa representação, né? O arco-íris, misericórdia e fidelidade, o espaço azul é igual a santidade, a presença do fogo, justiça. Que visão, hein? Rodas, olhos de onisciência e rodas de onipresença. Eita glória, olha aí, né, a águia, o leão, o homem, né, que é uma visão, homem, boi, leão e águia, né, eram os rostos, né, meu papai querido, né, por isso que ficou 7 dias atônito, né, imagine, assim como Ezequiel viu o trono de Deus, acima das nuvens tempestuosas, foi lembrado a lembrar-se da autoridade suprema de Deus. Nós também somos encorajados a lembrarmos e reconhecermos o soberano controle de Deus sobre os eventos de nossa vida. Esse momento que passamos com o corona, com um vírus que está parando o mundo, né? Até eu falei já atrás na igreja que é interessante porque a fome mata mais que o corona. A fome mata bem mais no mundo, né? Há mais aborto no mundo do que corona. Só que o coronavírus, o Covid-19, parou a economia, parou o mundo. Então, é, provavelmente familiares nossos não morrem de fome, mas familiares nossos têm morrido com o Covid. Amigos nossos não morrem de fome, provavelmente. Amigos nossos têm morrido do Covid. Deus, pela sua misericórdia, nos tem livrado, nos dado vida, porque ainda deseja algo de nós. Mas é interessante que esse vírus parou a economia. E Deus levanta e conta para a gente trazer uma palavra de esperança, né? Que é possível crer no amanhã, que é possível vencer a situação, consolar as pessoas que estão perdendo amigos, consolar pessoas que não estão mais crendo em nada, né? Para a glória de Deus, foi feita uma pesquisa e o número de suicídios nos Estados Unidos caíram. Muita gente achou que seria um ano alto, 2020, pelo vírus e por ter parado, mas graças a Deus foi menor. Graças a Deus. Perdão. Passando aqui, a gente encerra essa questão da primeira visão. No texto 3, na página 100, na verdade, essa é a 150, 149, tá, os exercícios, a voz de Deus. Então, ele continua aqui falando sobre as suas profecias. A primeira parte da visão celestial de Ezequiel foi caracterizada por um barulho e movimento. Os querubins, brasas e rodas que zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos, criavam um tremendo som. Então eles vão falando sobre essas visões, né? Qual que é o sentido? Pregar com coragem. Deus chamou Ezequiel para ser um missionário aos estrangeiros. E cá entre nós, né, que ele precisa de coragem, né? Precisa de coragem. Olha lá, ele passa a dar sermões ilustrados, desenhando no livro, cabelos cortados, né? Diz assim, alimentar-se da palavra, página 150. Deus deu solene aviso a Ezequiel que ele mesmo seria tentado a rebelar-se contra Deus. E mostrou-se que a única maneira de evitar esse erro seria fazer com que a palavra de Deus tornasse para ele seu próprio ser, e simbolizando pela ordem dada a Ezequiel de comer o pergaminho. Lembra disso? Ezequiel 2,8. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não se injúries, como a casa do rebelde. Abra a sua boca e come o que eu te dou. Esta demonstração para devorar a palavra de Deus é igualmente importante para líderes cristãos hoje. Exemplo do que Deus mostrou a Ezequiel, até mesmo obreiros dedicados podem ser tentados pelos mesmos pecados que condena. O obreiro cristão deve alimentar esta palavra de Deus, não tenha dúvida, né? Como Jeremias, Ezequiel achou a palavra de Deus doce ao seu paladar. Aí alguns conselhos. Ezequiel 13, 4, 14. Aborrecer o pecado. Ou você aborrece o pecado, aborrece a Deus, né? Havendo passado algum tempo na santa presença de Deus, o profeta Ezequiel levantou-se com uma atitude a respeito do pecado. Ele lamentou profundamente, ficou irado com este mal. Procurou-se com o pecador em condenação, né?
preocupou-se com... E é claro, né, você fica pensativo para onde vai o mundo, né? Você fica pensativo de que jeito, né? Pregar somente a palavra. Deus avisou que após essa visão, Ezequiel permaneceria parcialmente mudo. Poderia pregar somente quando Deus lhe desse uma mensagem. Vamos acontecesse isso sempre, né? Meu pai amado, né? Imagine um efeito positivo se Deus limitasse os pregadores de hoje da mesma maneira. A gente vive esse momento, né? O pessoal não sabe mais o que faz. Na verdade, a falta de fé, de amor, né? Corações apagados na fé, daí dá desculpa, né? Dão várias desculpas para não ir numa igreja, para não congregar, para não tomar ceia, não gosta do pastor, não gosta da igreja, não gosta da irmã que dirige não sei o quê, do louvor, dão várias desculpas, né? Dão várias. Aí o obreiro daquela igreja ele é tentado a encher a igreja de palhaçada. Tem gente que vai e traz o judaísmo de volta para a igreja, tem gente que traz o Batman, o super-homem, tem gente que só a graça do Cordeiro, e tem que pregar a palavra, gente. A gente não pode, isso é todo cristão, né? A gente não pode ficar limitado na dependência de alegrar ninguém. Nós não somos entretenimento, nós não somos aquele rapaz lá que fica animando o palco, auditório. Nós somos chamados por Deus para pregar a palavra dele. E daí essas pessoas vão dar conta, né? Não é o pastor. Agora, se o pastor faz palhaçada, se o obreiro faz, aí é ele que vai dar conta, né? Então, nós todos no cristianismo devemos pregar a palavra. E é isso que importa. Quarto secreto. A mesma pessoa que estava no trono, aparece Ezequiel, ele é levado a um quarto secreto e reservado no templo. Lá deve cavar em uma parede e encontra o número de líderes que adoravam ídolos escondidos do Senhor. Tem mais essa, né? Incrível como eles se rebelaram, né? Interessante porque é uma reflexão que a gente deve fazer se há algum tipo de ídolo em nosso coração. A gente tem a ideia, somos protestantes, cristãos, de maneira evangélica, de ver que ídolo é só imagem de escultura. E não é. Ídolo é tudo aquilo, idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. Às vezes está no lugar secreto no seu coração também, tem alguma coisa, algo, alguém no lugar de Deus, e é bom vigiar, porque o nosso Deus tem ciúmes. A glória de Deus se afasta no texto 4. O tema central dos capítulos 4 e 24 é a predição da destruição de Jerusalém. Né? Ezequiel registra os detalhes da iminente destruição e justifica essa ação de julgamento de Deus sobre os pecados do povo. Então ele começa nas páginas 4 e 7 a destruição. O quarto secreto que eu li aqui, que fala, né, cerca de um ano após a visão do trono de Deus, Ezequiel teve uma outra visão na qual uma mesma pessoa que estava sobre o trono apareceu novamente e levou Jerusalém. E lá foi mostrado a profanação do templo. Né? Muito provável esta personagem tenha sido o próprio Cristo. Sua descrição é exatamente igual à da pessoa que estava sentada no trono. A cena aqui apresenta exatamente paralelo com a visão de Isaías, que viu Cristo sobre o seu trono. Aleluia, né? Aí a glória de Deus afasta-se. Né? Olha lá, Ezequiel 9,4. Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com sinal a testa dos homens, que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem nela. Né? A glória de Deus se afasta. Nós chegamos aqui. O afastamento da glória do Senhor do templo é o evento-chave da primeira metade do livro. Ezequiel descreve a glória de Deus afastando-se, fato esse simbolizado por meio de nuvem que se afasta do templo. A glória divina se deslocou para a entrada do templo, mas retornou para a arca do Senhor. A glória do Senhor se levantou sobre a arca novamente. Ele se deslocou-se para a entrada da casa do Senhor. A glória saiu pela casa oriental. E a quarta, a glória de Deus saiu totalmente. Né? Esse é um perigo até nos dias de hoje. Né? Aí ele começa com as
parábolas, né? Profecia em forma de parábola. Algumas aqui, que está aqui, mudança de residência, né? Ezequiel 12, ídolos no coração, Ezequiel 14. Olha só que versículo forte, gente. Ezequiel 18:30. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões. A iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgrides, e criais em vós um coração novo, espírito novo. Pois por que morrereis, ó casa de Israel? Meu Pai amado, né? O povo continuava mantendo ídolos. Parábola da órfã, nos capítulos 15 e 16, Ezequiel usou duas parábolas para ilustrar a condição desviada de Israel e a sua necessidade de castigo. A segunda parábola conta a história de um homem bondoso que encontrou uma criancinha abandonada num deserto. A pequena menina estava destinada à morte, mas o homem a amou, socorrendo e criando-a como se fosse sua própria filha. Com o passar dos anos, a menina tornou-se uma bela mulher e o benfeitor se casou com ela. Infelizmente, a mulher não foi fiel ao marido, caiu em adultério e, à medida que seus pecados aumentavam, até seus amantes passaram a odiá-la. Roubaram e apedrejaram. Apesar de tudo isso, o marido não perdeu o amor por ela. Lembrou-se dos votos, trouxe para casa. Na aplicação dessa história, assim mesmo Deus diz: Mas eu me lembrarei da aliança que fiz contigo nos dias de sua mocidade, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Ezequiel 16:60. Eita, nós, só o nosso Deus. A alma que pecar morrerá, né? Parasisados, era conveniente atribuir o seu cativeiro aos pecados de seus pais, e Deus fala que não, né? Os pais comeram uva verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram, 18:2. Ou seja, Deus, a responsabilidade pessoal. Boa! E por último, as duas irmãs, né? Olha lá. Apesar de muitos apelos do profeta Ezequiel, para o povo voltar a servir a Deus e viver em santidade, a tragédia de destruição causada pelo pecado continuou. O capítulo 19 é um lamento em forma de parábola acerca de três homens que enfrentaram o juízo divino por causa dos seus pecados. Não é brincadeira, não. Muito interessante também. E nós vamos para o texto Procurei por um Homem e Não Achei. Esse texto, desde que me converti, eu sempre achei muito forte, né? Sempre achei muito forte, né? Capítulo 20 e 24, Ezequiel dá uma vívida descrição dos pecados de Jerusalém, né? Infelizmente, Deus não encontrou ninguém que preenchesse os requisitos da cidade de Jerusalém, caiu nas mãos. Olha só que versículo forte, gente. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante a mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Por isso eu derramarei sobre eles a minha indignação. Deus procura homens e mulheres que o temam, que o amam e se coloquem na brecha até hoje por essa humanidade, pelos desvios, né? A prática de intercessão ela é necessária. As irmãs e a panela, as duas irmãs, a última questão aqui, essa porção do livro do profeta Ezequiel termina com a parábola revelada a real situação espiritual do povo. A parábola trata de duas irmãs, a primeira é chamada Oalá, que significa sua tenda, e simboliza o reino do norte, que tinha como capital a cidade de Samaria, desde o começo. Desde o começo, este reino rejeitou o templo de Deus, a tenda, e escolheu seguir sua própria religião. A parábola descreve caindo na prostituição e, por fim, na destruição. A irmã mais nova chama-se Oolibá, que representa o reino do sul Judá. Tinha uma capital em Jerusalém. Seu nome significa minha tenda se encontra nela. Fala da presença do templo. Lamentavelmente, também se prostituiu de modo ainda pior. Portanto, Ezequiel prediz que encontraria o mesmo fim trágico. Vocês lembram disso? O reino do norte caiu primeiro, o reino do sul depois. Queridos, nós fechamos aqui esse resumo da lição número 9 e nós vamos para a lição final,
a queda de Jerusalém. Olha só o slide na sua tela. A queda de Jerusalém. Isso. Que cena, né? Muito boa essa cena aí. A invasão a Jerusalém. Meu Pai amado. Capítulos de 25 ao 48, né? Aí tá, 32, mas é o 48. Deixa eu colocar aqui. Olha lá. A cidade de Tiro e seu rei, 250 anos depois, né? Olha aí. No capítulo 25, temos muitas profecias contra as nações situadas ao redor de Israel. Essas profecias são notáveis e muitíssimo interessantes, mas devido à natureza limitada do nosso estudo, iremos estudar somente uma delas, concernente à cidade de Tiro, que servirá como exemplo das outras. Tiro, a pessoa histórica. Nos tempos do Antigo Testamento, Tiro era o centro comercial do mundo antigo. Então era quase sempre, né, igual Corinto para a igreja primitiva, Tiro era esse centro, né? Ali está Tiro e seu rei, mas aqui uma ideia, né? 250 anos depois, Alexandre o Grande entra lá, né? Olha lá. Perspectiva espiritual, versículo 2, príncipe de Tiro, governante humano. Versículo 12, rei de Tiro, diabo, governante espiritual, né? Sempre tem, né? Sempre tem essa visão. Tiro na perspectiva espiritual, o diabo usava Tiro, assim como Babilônia, para propagar seus falsos ensinos ao mundo inteiro. Até hoje é assim, né, gente? Os navios de Tiro viajavam por todos os cantos do mundo antigo, propagando a perversa religião daquela cidade. Israel foi afetado, o reino do norte chegou a ser dominado por Jezebel, que era filha de um sacerdote de Tiro. Note que à medida que descreve a atitude de orgulho e rebelião peculiares da cidade, Ezequiel tem uma visão também verdadeira, fonte de poder que domina a cidade de seus líderes. No capítulo 28 se refere ao príncipe de Tiro, né, que foi um verdadeiro monarca do povo. Orgulhou-se a ponto de pensar que era igual a Deus. Ezequiel revela o poder que motivava esse príncipe. O poder de Satanás é mencionado aqui como o rei de Tiro. De novo, Satanás fazendo, né, fazendo as lições, usando um país, usando uma economia, usando homens contra o reino de Deus. Na sequência, no texto 2, o Atalaia e o pastor, a terceira lição do livro de Ezequiel, até aqui as pessoas de Ezequiel trataram da queda de Jerusalém, né? Então, todos esses momentos tratando da queda de Jerusalém. Uma mudança dessa natureza, semelhante a este livro, pode ser vista no ministério de Isaías. Ele muda aqui. Lembra que Isaías também faz essa mudança, né? Então, o Atalaia, Ezequiel afirma que o mensageiro chegou a Jerusalém trazendo a notícia da queda da cidade. O profeta não se surpreendeu com essa notícia, pois Deus já havia alertado. Na mesma revelação, Deus deu uma segunda cosmovisão, né? Então aqui começa, né? Olha lá, pastores mercenários nos dias de Ezequiel não tinham amor verdadeiro pelo rebanho, aproveitavam de sua posição para conseguir lucros, não socorreram as ovelhas fracas, nem procuraram as perdidas. Como resultado do seu descuido, as ovelhas de Israel se espalharam por todos os lados, tornando-se pasto. Alguma diferença de muitos de hoje, queridos? Muitos pastores bons, glória a Deus por isso, mas tem muita gente assim, né? Olha aí. Aqui está o quadro, né? A página 169 é um quadro que está aqui no slide, tá bom? É uma brincadeira, né? Mas nosso Deus é misericordioso e ele fala do novo coração. Não basta apenas voltar à terra de Jerusalém, não basta se reunir como nação, é preciso um coração sincero na presença de Deus. Perdão, restauração e cooperação. Eita, o nosso Deus é tremendo, né? Olha lá, restauração. Versículo 26. Dar-vos um coração novo e porei de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e darei um coração de carne. Cooperação. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Guardareis os meus juízos e observareis. Versículo 27, né? 35, 27. E o perdão, no 25, 35, 25, então
aspergirei água sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos. Promessa de Deus para nós, né? O texto de Isaías, de Davi, fala no Salmo 51, Davi pedindo, né, verso 10, 51, verso 10, pedindo um coração novo. Isso é promessa de Deus, né? Faz em mim, cria em mim um coração puro. É a nossa caminhada hoje com o Espírito Santo nos transformando. E agora, queridos, nós chegamos aqui no texto 4, na página, esse momento, né? Essa do Vale dos Ossos Secos é fortíssima, né? Representam os judeus mortos espiritualmente, né? Imagina, né? Que situação, né? Deixa eu voltar aqui. Esse momento dos ossos secos é algo fortíssimo, né? Antes disso, fala aqui dessa questão do Gog e Magog, que faz parte de uma profecia, né? Ezequiel explica que a grande chefe da banda do norte, chamado Gog, reunirá uma confederação de nações que vão tentar evitar a iminente agressão. Finalmente, Deus intervirá para destruir o agressor, usando como arma um grande terremoto e fogo vindo do céu. Como resultado dessa batalha, Gog perderá a quinta parte de suas forças, levará 7 meses para enterrar os seus mortos e outros 7 anos para remover os escombros. Meu pai amado, né? E daí ele trabalha aqui, participando da batalha, o tempo de batalha, muito interessante, né? E daí, o que eu achei interessantíssimo, vocês podem observar na página 174, é a ponte que o autor da lição faz com Ezequiel e Apocalipse 20, né? Então aqui, ó, a batalha segue-se um período quando o nome de Deus está sendo profanado, e daí ele faz uma ponte, essa batalha segue-se a um período da glória milenária. Então é interessantíssimo, página 174, tá? Presta atenção nesses gráficos que eu achei muito bom mesmo. E nós estamos encerrando, queridos, na página 176, o Senhor está ali. Os últimos 9 capítulos de Ezequiel formam uma alegre conclusão da mensagem do livro. Fecha com esperança, claro, né, gente? Tempo milenar descrito em Ezequiel será a habitação de Cristo na terra durante o milênio. Será grandioso e ocupará uma área de cerca de 2 quilômetros quadrados. Dali o Messias reinará sobre o mundo por 1000 anos. Não vamos entrar nessa questão do milênio, né? Pula, tem lições aí para vir falar sobre isso. Adoração no templo, né? A terra de Israel, esclarecimentos. Jerusalém milenar não deve ser confundido com a nova Jerusalém de Apocalipse. A Jerusalém de Apocalipse não aparece até depois do milênio, então não faça essa mistura. Está na página 177, também bom para você fazer um estudo. O Senhor está ali, Ezequiel encerra o seu livro com uma descrição sobre o Jerusalém durante o milênio. No último versículo deste livro, o profeta dá um novo título à cidade, né? Yahvé Shammah, ou seja, Jeová Shammah. A nação desviada serve de exemplo como Deus lida com os desviados do seu caminho. Deus ainda ama o seu povo e tem planos para conduzi-lo ao arrependimento. Deus promete reconstruir o que o pecado destruiu e sua vida será novamente marcada pelo título de Jeová Shammah, ou seja, o Senhor está ali. Queridos, nós encerramos aqui essa lição Profetas Maiores, né? Não foi incluído Daniel aqui, as profecias de Isaías, Jeremias e Ezequiel. Fantástico livro. Um vídeo, ele tem a base de dar uma passagem, né? Um resumo, né? Eu tenho certeza que você buscou as melhores coisas desse livro e tirou o melhor desse livro. Deus abençoe, Deus continue abençoando, que esse estudo seja ferramenta na sua vida, no seu ministério, e fale com você. O meu agradecimento, pastor Liceu, a pastora Flávia, a você, né,
por contar comigo aí. Eu sou grato a Deus, né? Deus continue abençoando a Igreja Safe, Deus continue abençoando você e que você termine. Eu faço questão, me chama para a conclusão desse curso aí, vou ficar muito feliz, né? Vai estar voltando para o normal, com a graça de Deus, vai ter uma formatura muito bonita, né? Para abençoar o esforço de vocês e o desejo de vocês crescerem na graça e no conhecimento do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Deus continue abençoando vocês em nome de Jesus.